Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cristalina, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alessio Marostica, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cristalina, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Alessio, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do Notícias Agrícolas e estamos à disposição para essa entrevista. Seu Alessio, a colheita do milho está avançando aí no município. Quanto que já foi colhido até esse momento e como é que são as condições para o produtor avançar com a sua colheita? As condições para a colheita aqui, elas estão muito boas, porque nesse período aqui nós não temos chuva. Então, o que nós temos aí é uma preocupação com incêndio nas lavouras de milho, né, que já andou ocorrendo alguns. Tá? Mas a colheita anda bem e acreditamos que aí, até o final de agosto, nós estamos encerrando essa colheita do milho safrinha. O que nós estamos vendo nessa colheita? A perda pela seca, principalmente daquele milho não irrigado, né, que nós temos que separar as coisas aqui, nós temos uma quantidade de milho irrigado, né, e tem aqueles que são milho safrinha de sequeiro. Esse milho de sequeiro, a produtividade tem sido menor do que aquela que nós estávamos estimando. Nós estávamos estimando uma perda aí de 40% da safra, mas ela vai ser um pouco maior. Pode chegar a 50% de perda no milho de sequeiro. Agora, o milho irrigado é totalmente diferente, né? Ele tem uma produtividade, por ser irrigado, muito maior do que a média da produtividade de sequeiro, que pode chegar a 160, 180, em alguns casos aí 200 sacas por hectare. Então, Alessio, aquela expectativa que da última entrevista que o senhor deu aqui no Notícias Agrícolas, que era de perdas grandes até para o sequeiro, né, mas eram de 40%, como o senhor comentou, vai ser ainda pior, a seca pegou mais forte ainda por aí. Porque uma coisa é você estimar essa produtividade, e outra coisa é você entrar colhendo. Quando entra colhendo é que você tem a realidade da situação, e a realidade da situação está mostrando uma perda maior do que aquela que estava estimada, e ela pode chegar até 50% de perda, e nós temos uma produtividade bem menor do que nós estávamos estimando. E diante desse cenário, Alessio, como é que fica a questão do comércio, das negociações do produtor aí do município? Vai ter contratos que vão ter que ser renegociados? O produtor vai perder dinheiro nessa safra? Como é que fica essa questão das vendas? Veja bem, com essa produtividade, tem muitos produtores que fizeram contrato e que não vão conseguir colher o suficiente para cumprir os contratos. Isso daí vai ter que ser revisto, vai ter que ser renegociado, né? E isso que já está começando a acontecer, né? Porque nem que ele queira cumprir, e ele quer cumprir, ele vai conseguir, porque a produtividade vai ser menor do que aquilo que ele negociou antecipadamente, né? Essas questões estão acontecendo. O que não acontece com aqueles que têm a produção irrigada. Esses vão cumprir os contratos sem problema nenhum. E aí, diante, né, desse ano com uma realidade tão diferente entre o sequeiro e o irrigado, Alessio, a gente pode ver um estímulo a mais para o produtor aí de Cristalina apostar cada vez mais nessa irrigação? É o que nós estamos trabalhando aqui, né? Nós estamos trabalhando essa questão da água e de uma distribuição democrática dos recursos hídricos, né? Principalmente para ele irrigar duas safras, que seria começar a irrigar no início de outubro aí, e parar de irrigar no final de maio, que seria chamada irrigação sazonal ou irrigação complementar. Quando falta chuva, irriga. Esse modelo, os órgãos que regulam recursos hídricos aí estão dispostos a liberar mais outorga. Isso está sendo trabalhado
E aí o produtor entra já fazendo irrigação, sabendo que até início de junho ele pode irrigar. Ele não poderia irrigar julho, agosto, setembro, que é onde nós temos uma baixa dos recursos hídricos, né? Num período que já é bastante crítica a situação dos rios. Então, se eles aceitar esse tipo de irrigação, elas vão ser abertas, nós estamos trabalhando para elas serem abertas e ampliar a área irrigada do município. O senhor comentou também a questão dos incêndios, né, seu Alessio? Como é que o produtor pode fazer para tentar se precaver, para tentar diminuir os riscos de incêndio nesse momento de colheita? Eu acho que o incêndio, o fogo não pega, o fogo é colocado, né? Eu falar aqui, ó, pegou fogo na minha propriedade. Pegou da onde? Alguém foi lá e colocou, né? E muitas vezes esses incêndios, sabe, eles são colocados por pessoas irresponsáveis, né? E o produtor não fica nem sabendo. Normalmente esses incêndios começam à noite, né? Passa na beira da estrada, o cara ou joga um cigarro, ou joga, ou acende mesmo, e começa esse incêndio. Nós temos que começar a tomar ciência disso e verificar como que nós podemos impedir essa colocada de incêndio aí nas propriedades. O que nós vimos esses dias é que eles aumentaram. E teve uma propriedade aqui que teve uns 200 hectares de milho queimado, né? Isso daí é um prejuízo muito grande, tá? E isso nós temos que arrumar uma maneira de cercear essa colocação de incêndio nessas lavouras de milho. Ou, não é só em lavoura de milho, colocam, às vezes, numa relva, né, que está seca, e da relva lá, ela pula numa lavoura, que nós estamos cercados muitas vezes por lavoura de milho, né, pega lá e o prejuízo para o produtor é muito grande. E aí, senhor Alessio, pensando na sequência, né, nas próximas safras, como é que está o planejamento para a safra de soja por aí? O produtor já recebendo seus insumos, deixando tudo preparado para a sequência? Já, o produtor é muito precavido disso daí, né? Eles estão já recebendo os fertilizantes, a semente, né? Porque nós estamos há 1 mês e meio, né, do início da próxima safra. Início de outubro começa a próxima safra. E quem tem irrigação, com chuva, sem chuva, ele vai começar a irrigar e plantar a próxima safra. Pode ser ou lavoura de milho ou lavoura de soja, né? Se for lavoura de milho, ele pode ir lá para o dia 15 de setembro começar a plantar. Se for lavoura de soja, no dia 25 de setembro, ele pode começar a plantar. Eu acredito que, com os preços que estão nas commodities, tanto o milho como a soja, tem gente aí muito satisfeito e querendo ampliar a área de plantio para esse ano, e acredito que isso vai acontecer. Eles vão aproveitar todas as áreas que eles tinham, principalmente da gradagem de pastagem, transformando pastagem em lavoura de soja e milho, ou transformando áreas que estavam em eucalipto em produção de soja e milho. Isso daí nós devemos ter um pouco da área ampliada aqui no município, o que mostra a satisfação do produtor em querer continuar com essa atividade, né? Senhor Alessio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário de colheita por aí. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Nós só queremos que os produtores tenham uma boa safra nesse início de produção da safra 2021-2022 e que possamos ter excelentes resultados lá em 2022. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos e é isso que eu acredito que vai acontecer. Muito obrigado. Senhor Alessio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra de milho e também acompanhar como é que vai ser o plantio da soja. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Esse, o Alessio Marostica, ele que é presidente do Sindicato Rural de Cristalina, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa segunda safra de milho lá no município. Alessio apontando que até o momento essa colheita já atingiu metade das lavouras, dividindo aí entre lavouras de sequeiro e lavouras irrigadas, e as perdas de produtividade, principalmente nas áreas de sequeiro, sendo maiores até do que aquilo que era esperado.
No último mês de junho, na última entrevista do Céu Aleste, ele apontava uma perda de 40% na produtividade do milho sequeiro. Essas perdas já subiram para 50% conforme a colheita vai avançando. Já naquelas áreas de irrigação, aí sim ótimos resultados, chegando até 200 sacas por hectare em algumas regiões, 140, 180, variando dentro desses patamares. Um resultado bastante positivo que deve estimular cada vez mais o produtor lá da região a apostar na irrigação, investir nesses sistemas para garantir produtividades mesmo em anos complicados, como foi esse de 2021 para as áreas de sequeiro que perderam bastantes volumes. Diante dessas perdas, dificuldades também para cumprir contratos, Alessio apontando que já existem muitas movimentações lá na região para renegociação de contratos que não vão conseguir ser cumpridos devido a essa falta de produção, e aí cabe a cada produtor, caso a caso, ir tentando renegociar os seus contratos, os seus compromissos. Produtor já bastante animado também para a próxima safra 21-22, recebendo seus insumos, deixando tudo preparado e iniciando os preparativos para o próximo plantio. Alessio destacando que o Sindicato Rural de Cristalina acredita num aumento de área para a próxima safra de verão, com os produtores aproveitando todas as áreas disponíveis, crescendo em cima de pastagem, crescendo em cima de áreas de eucalipto, para aproveitar esse bom momento de preços das commodities, tanto da soja quanto do milho. Boas perspectivas para o aumento do plantio nessa próxima safra verão 21-22. Bom, eu fico por aqui, mas você continue ligado no Notícias Agrícolas, que daqui a pouquinho tem mais programação para você. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.